Boa noite. No último vídeo, lemos sobre o princípio orçamentário da universalidade e terminamos o vídeo lendo sobre duas exceções ao princípio da universalidade. Vamos a elas. O orçamento operacional das empresas estatais independentes e os ingressos e dispêndios extra-orçamentários. Duas exceções ao princípio da universalidade. O orçamento operacional das empresas estatais independentes e os ingressos e os dispêndios extra-orçamentários. Por primeiro, vamos detalhar o orçamento das estatais independentes, porque dentro dele consta o orçamento operacional das estatais independentes. E é o orçamento operacional das empresas estatais independentes que é exceção ao princípio da universalidade. Princípio que dá conta que todas as receitas e todas as despesas da administração pública devem constar da lei orçamentária anual. Orçamento das estatais independentes. O orçamento de investimentos das estatais, embora tenha a mesma sistemática de elaboração, segue tramitação diferenciada e é coordenado pela Subsecretaria de Governança das Estatais. E somente ao final do processo de elaboração é consolidado pela Secretaria de Orçamento Federal para envio do projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional. O orçamento de investimentos das estatais independentes consta da lei orçamentária anual. O que não consta da lei orçamentária anual é o orçamento operacional das empresas estatais independentes. Avançando no texto. De acordo com o Decreto 8.945 de 2016, compete à SEST coordenar a elaboração do Programa de Dispêndios Globais e da proposta do orçamento de investimento das empresas estatais. Contém todas as fontes de recursos e suas respectivas aplicações, compatibilizando-os com as metas de resultado primário fixadas, bem como acompanhar a sua execução orçamentária. O Programa de Dispêndios Globais inclui as atividades operacionais e demais despesas das empresas estatais, e sua aprovação não depende de lei, mas ocorre diretamente por decreto do Poder Executivo. Portanto, o orçamento das estatais, seja de investimento ou operacional, é coordenado pela SEST. E ao final do processo de elaboração é que o orçamento de investimento será consolidado pela Secretaria de Orçamento Federal. O orçamento de investimentos das empresas estatais independentes integrará o projeto de lei orçamentária anual. E o orçamento operacional das empresas estatais independentes
seguirá apenas na forma de anexo da mensagem presidencial que encaminha o projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional. A exceção ao princípio da universalidade é o orçamento operacional das empresas estatais independentes, que seguirá apenas na forma de anexo da mensagem presidencial que encaminha o projeto de lei orçamentária ao Congresso Nacional. Primeira exceção ao princípio da universalidade. Vamos agora aos ingressos, receitas extra-orçamentárias e os dispêndios, despesas extra-orçamentárias, que também são exceções ao princípio da universalidade. Receitas extra-orçamentárias. Deixe-me achar aqui. Pronto. Receitas, ingressos extra-orçamentários, exceções ao princípio da universalidade. Para a Secretaria de Orçamento Federal, esses ingressos possuem caráter temporário, não se incorporando ao patrimônio público. Tais receitas não integram o orçamento público, não integram a LOA e constituem passivos exigíveis do ente, obrigações do ente, de tal forma que o seu pagamento não está sujeito à autorização legislativa, por exemplo, depósito em calção, antecipação de receitas orçamentárias, as aros, emissão de moedas, dentre outros ingressos. Os ingressos extra-orçamentários não alteram o patrimônio do ente público, não aumentam o saldo patrimonial, geram apenas um fato permutativo no patrimônio. Entram recursos e geram-se obrigações, depósito em calção, antecipação de receita orçamentária, emissão de moeda e outros ingressos extra-orçamentários. São recursos que entram, mas não compõem o patrimônio público, pois terão de ser devolvidos. Vamos agora às despesas extra-orçamentárias, também exceções ao princípio da universalidade. São as despesas que não constaram no orçamento. São todos os dispêndios financeiros que não foram nem precisam ser autorizados pela Lei Orçamentária Anual ou por créditos adicionais. São contrapartidas, devoluções dos ingressos extra-orçamentários, devolução de calções depositadas em garantias, por exemplo, e o pagamento decorrente de antecipação de receita orçamentária. Também podem se referir a restos a pagar, cuja autorização para a realização da despesa ocorreu em exercício anterior. Pois é, ingressos e dispêndios extra-orçamentários, exceções ao princípio da universalidade, receitas e despesas extra-orçamentárias,
e o orçamento operacional das empresas estatais independentes, exceções ao princípio da universalidade.